Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa matéria que está ao lado de pano de fundo, que é sobre namorar alguém com filhos. O incômodo é o espaço do ex ou o lugar que eu não tenho. E é lógico que isso está em alta. Por quê? Porque na maioria dos países, hoje, a maioria das crianças estão nascendo sem o pai, certo? Estão nascendo de fora do casamento, vamos dizer assim, certo? O que é uma coisa extremamente complicada. Porque as pessoas deveriam tentar fazer isso dentro de um casamento, porque criar uma criança é muito difícil. Só a mãe deve ser uma coisa muito difícil. A mãe e o pai juntos é difícil, certo? Mas só a mãe deve ser uma coisa extremamente complicada e o resultado nem sempre é o melhor de todos, né? Tudo bem, mas olha só que interessante aqui. Primeiro, a gente vai ler uns pedacinhos dessa reportagem, mas eu quero falar sobre o principal problema que eu vejo sobre as pessoas terem relacionamento com pessoas com filhos. Por exemplo, eu tenho filhos. Se um dia eu fosse, sei lá, acontecesse uma desgraça e né, eu fosse casar de novo, número um, eu não casaria de novo, basicamente porque eu penso que eu tenho que preservar meus filhos, certo? Então eu penso isso, tem que tomar cuidado, porque a gente sabe aí, outro dia saiu uma matéria no Brasil que uma madrasta foi lá e colocou veneno no feijão das crianças do marido dela, né, que era com outra mulher, e duas crianças morreram, basicamente, certo? Esse tipo de coisa acontece? Acontece. Também acontece com padrasto fazendo maldade. Às vezes tem ótimos padrastos, né? Que se tornam aí bons pais para as crianças e tudo mais. Eu não estou discutindo isso. Mas existe um risco, certo? O risco muitas vezes não é baixo. Não sei se vocês viram, recentemente saiu uma notícia onde foi assim, ó. Só para vocês terem uma noção do que significa risco e como a gente não vê risco, tá? Basicamente o cara foi internado, foi para UTI porque foi envenenado. Foram investigar o que aconteceu. Os caras pegaram o açaí que o cara estava comendo junto com a namorada dele, investigaram o açaí tinha veneno de rato, certo? Pegaram as câmeras do local onde ele estava comendo açaí, a namorada dele pegou, virou de costas para ele com o açaí dele e colocou alguma coisa dentro do açaí, que poderia ser o veneno de rato. Nenhum outro açaí do local estava envenenado, só o dele. O da namorada não estava, o dos outras pessoas não estava. Era só o dele que estava envenenado, certo? E ela foi a única pessoa que tocou no negócio ali além dele. Então, outro sinal de que ela pode ter envenenado. Beleza. Aí os caras têm testemunhas que estavam no local falando que sim, que a mulher mexeu no açaí e tudo mais. Tem a evidência científica, que são os exames, os laudos. Beleza. Quer dizer, tudo indica que, por exemplo, a namorada do cara, que não sei se o cara tinha filho ou não, mas a namorada do cara envenenou ele, certo? O cara foi pra UTI. O cara sai da UTI, tem todas as evidências que a namorada envenenou ele, certo? A namorada foi mandada pra prisão, a polícia fez uma investigação e o cara jura de pé junto que não. A namorada dele não faria isso com ele de jeito nenhum. Isso é um engano da polícia, o pessoal viu errado, a câmera tá mentindo, o laudo também tá mentindo. Foi outra coisa, porque a namorada dele disse pra ele que na verdade aquilo ali que ela colocou lá escondido era leite condensado. Então, quer dizer, veja bem, as pessoas às vezes amam tanto outra pessoa que mesmo tendo evidências demais sendo esfregadas na cara delas, elas não acreditam. Então, quer dizer, quando você está apaixonado, você vai achar que nunca vai acontecer uma desgraça com seus filhos, certo? E aí, de repente, você vai lá, coloca uma pessoa que não é a mãe das crianças ou o pai das crianças junto com suas crianças e deu problema, certo? Eu penso assim, a pessoa que tem filhos, vai querer ter um relacionamento, eu penso que é assim, ó, um na casa, cada um na sua casa, certo? Se eu tiver, vamos supor, se acontecesse uma desgraça, eu fosse ter um relacionamento com alguém, seria assim, eu com meus filhos numa casa, a pessoa com os filhos dela em outra casa. Tipo assim, eu não acho que vale a pena arriscar, né? Mas o que eu acho mais incômodo? Né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem filhos. As pessoas não entendem que o filho ele é um vínculo com o ex. Não tem jeito. Vamos supor que a pessoa jure de pé junto que não, que o ex não, ou a ex não é importante, etc. Tal. Beleza, jurou de pé junto? Você tem certeza absoluta? Beleza. Aí um dia você recebe uma proposta para ir trabalhar no outro país, e o que acontece? Ah, tem que ligar pro ex, porque para levar as crianças tem que ter autorização do ex. Liga lá no ex. Beleza, liga lá, o ex ou a ex diz assim: não, eu quero meus filhos por perto, não vou autorizar. Beleza, você acabou de perder uma oportunidade. Você quer fazer uma viagem de um ano, um sabático para fora do país.
Você quer levar sua mulher e os filhos da sua mulher, ou o seu marido e os filhos do seu marido que não são seus. Beleza. Chegou lá, na hora de fazer o seu sabático de 1 ano, tem que pedir por ex. Quer dizer, você, os filhos não são seus. Você tem uma relação com uma pessoa que tem filhos de outra pessoa. Você tem que pedir autorização pro ex da sua mulher para você poder viajar. Você quer fazer uma viagem internacional com a sua mulher. Beleza, vocês querem ir para a França. Ó que legal, vai ir para a França. Aí você casou com uma mulher lá, tem um filho ou uma filha, certo? Beleza, você quer ir para a França com ela, fazer um ambiente romântico e tudo mais. Beleza, vamos fazer essa viagem? Vamos. Mas eu tenho que ligar pro pai da criança. O pai da criança diz assim, não, você pode fugir com meu filho, não vou autorizar. É isso aí, filho. Vamos dizer o seguinte, imagina só, você virar um adulto e na hora que você ter que viajar, você tem que pedir autorização para sua mãe. Mamãe, posso viajar? Posso mudar de país? Posso arrumar um emprego em outro país? Meu, você ia se sentir muito mal com isso, não ia? Agora, imagina que você não tem que pedir autorização para sua mãe. Você tem que pedir autorização, certo? Com a pessoa, para um homem que teve relação com a sua mulher. Puxa, deve ser um sentimento terrível, hein? Deve ser um sentimento terrível demais. Ou imagina, você é mulher e você tá tendo um relacionamento com um cara que tem filho. Aí, você tá lá pensando, vamos fazer uma viagem, etc, tal. Aí, o seu marido diz assim, só um minuto, eu preciso ligar para minha ex-mulher pedindo autorização para levar as crianças. Aí a ex-mulher começa a xingar o cara, não, mas veja bem, não é bem assim, é só para levar as crianças, uma visita, assim, assado. Meu, e você vendo isso, imagina. Delícia. Delícia. É complicado, pessoal. Relacionamento é complicado. Mas principalmente, eu penso, é a sua falta de flexibilidade. Imagina, pessoal, imagina só. Imagina que o governo estimulasse uma coisa assim, ó. Se você quiser viajar para o exterior, você tem que pedir uma autorização pro prefeito da sua cidade. Você vai falar, pro prefeito, que merda, meu. Quer dizer, basicamente você tá escravo ali, você não consegue nem sair do lugar. Agora, meu, pensa só. Não é melhor pedir autorização pro prefeito do que pro ex da sua mulher? Deve ser horrível, pessoal. Desculpa, eu sei que muitas pessoas aqui têm. A mulher tem ex, mas eu não posso fazer nada. Eu só tô falando que deve ser horrível. Né? Eu não tô falando porque se você ama a mulher e ela tem um ex, paciência, entendeu? Você tem que lidar com isso. Mas eu tô falando pros jovens. Porque os jovens, eles tomam decisões na base da cabeça de baixo ou na base da emoção, do coraçãozinho da moça, e de repente não pensa nas consequências que vão ter isso. Aqui no caso, vamos ver o que está escrito aqui e vamos também chegar a algumas conclusões. Mas antes disso, deixa eu fazer divulgação da área de membros de curso. Pessoal, lembra, eu estou fazendo divulgação até o dia 30 de abril da área de membros. Custa $14,90 por mês. Ó, pessoal, preço excelente. Você tem acesso a 74 cursos e todo mês tem um curso novo. Agora, no mês de abril, vai ter um curso novo, vai ter o curso número 75, certo? E o dólar tá mais ou menos uns R$5, então tá valendo muito a pena. Considere isso. Vá lá, conhece os cursos, vê se vale a pena para você. Eu acho que vale muito a pena, é um bom investimento. Mas vamos ler aqui uns pedacinhos dessa matéria. Vamos voltar aqui, ó. Não se trata de ciúmes nem infantilidade, trata-se de um excesso de presença que invade o cotidiano. Embora seja sedutor localizar no ex a origem de todo mal, a insatisfação raramente é sobre ele. Vamos ver aqui. Olha só, namorar alguém com filhos, diz aqui, é saber que sempre haverá um terceiro elemento presente. Não é o criador, tá? É o ex. E na teoria, torcer para que esse terceiro seja mesmo presente e tenha uma boa convivência tanto com as crianças como para a pessoa que você está hoje. Ou seja, você tem que torcer para que o pai da criança da sua mulher seja presente. Porque senão é um sinal de que a criança pode desenvolver um trauma e pior ainda. Tipo assim, você tem que torcer pro cara que fazia teco-teco com a sua mulher e visitar os filhos deles na casa com a sua mulher. Tipo assim, é ok. Desculpa, pessoal, essa é a realidade. Parece ofensivo falando, mas eu só tô pronunciando a realidade, certo? Não é para ofender ninguém, é só a realidade isso, certo? Pois bem,
Afinal, ó, você defende a importância do ressignificar o conceito de família, podendo proporcionar aos filhos do divórcio dessa geração algo que a nossa geração foi privada. É a vivência de que a família não acaba porque o casal se separou e é possível ter uma vida, né, os meus, os seus e os nossos. Ok. Mas, por exemplo, aqui, ó, esta aqui, ó, algum comentário aqui, ó, precisa mesmo ainda ter a chave da casa, dividir a senha do Netflix, precisa ser ele o cara que ainda dá recomendações de onde investir o dinheiro? Questiona o leitor. Ou seja, imagina, nunca imaginei isso, mas o cara tá questionando assim, poxa, que ele acha desconfortável o ex da mulher dele, o cara que, né, fazia um esqueminha que a gente sabe, né, normal dos casais, fazia com a mulher dele, o ex ter a chave da casa dele. Porque, afinal de contas, o ex quer ir lá ver as crianças, pode entrar a hora que quiser, certo? Você pensou? O cara que tinha um relacionamento amoroso com a sua mulher ter a chave da sua casa. Nada demais disso aí, nada demais. Pô, dividir a senha do Netflix com um ex, você paga o Netflix, você tem a senha, e a sua mulher dá a senha pro ex dela não pagar o Netflix. Ok? Precisa ser ele o cara que ainda dá recomendações de onde investir o dinheiro? Ah, tô precisando fazer alguma coisa aqui, quero investir esse dinheiro. Vou ligar pro meu ex ao invés de perguntar pra você. Tipo assim. Diz assim, ok. A namorada então responde, precisa desses ciúmes todo? Onde já se viu? Onde já se viu ciúme? Só porque o ex tem a chave de casa, usa Netflix de graça. E eu fico ligando pra ele pra pedir recomendação de qualquer coisa? Ah, você precisa ser mais maduro. Eu achei que você fosse mais maduro. Nossa, caramba, o que será que significa maduro nos dias de hoje, hein? Bom, então tá dizendo o seguinte, ó. Isso produz um desmentido perigoso. Quem sente algo real passa a duvidar da própria experiência porque justamente quem você quer aproximar parece te afastar ao interditar a sua fala. E vem essas coisas complexas aí. Pois bem, é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Simplesmente tem que pensar. Eu acho muito válido aqui a moça, mesmo ela estando falando coisas aí que eu acho que realmente para mim não faria sentido, eu me sentir incomodado e tudo mais. Ainda assim, eu acho que esse tipo de matéria, pelo menos, faz os homens e mulheres pensarem se realmente querem ter relacionamento com quem tem filho. Porque os filhos são uma amarra entre a pessoa e o ex, certo? Que na verdade, o ex, na verdade, não é uma pessoa qualquer que a pessoa odeia, simplesmente tiveram bons relacionamentos ali, certo? E é isso. Então você tem que lidar com isso, certo? Esse é o mundo, pessoal. Esse é o mundo. E vamos ver se isso vai ser sadio para a mentalidade humana, para o desenvolvimento humano. Talvez seja, como muitos acreditam. Eu acho que eu gosto de coisas simples. Eu acho que o mundo funciona melhor de forma simples, certo? Não muita complexidade. Não, simples. Tão simples quanto uma flor, tão simples quanto uma laranja, tão simples quanto uma maçã. Não uma maçã artificial que parece o Frankenstein. Eu penso que as coisas mais simples são as melhores. E os relacionamentos eles têm que procurar ser simples também. As pessoas fizeram muitas complexidades, agora elas não conseguem mais encontrar simplicidade nos relacionamentos. E por isso elas vão ficar frustradas, tanto homens quanto mulheres, infelizmente, certo? Por quê? Porque eles acharam que eram mais espertos do que os avós, do que os bisavós e tudo mais. Mudaram uma cultura, falaram que a Bíblia não servia para nada e no final das contas eles estão mais infelizes do que nunca, certo? Infelizmente. Se você está nessa posição de infelicidade, o que eu posso dizer é, se concentra em estudar a Bíblia primeiro, concentra em seguir as leis do Criador e não procure relacionamento. Uma hora vai aparecer na sua frente, certo? Pessoal, eu encontrei minha esposa quando eu desisti de encontrar. Foi assim. Eu era jovem, pessoal. Eu era jovem e achava, não, eu queria ter uma namorada e tudo mais. Não rolava. Simplesmente não acertei nesse assunto aí durante um bom tempo. Aí eu desisti. Eu pensei o seguinte, pô, eu gosto tanto de sismologia que na verdade eu quero ter o meu próprio Linux, ou Unix na época, né? Um apartamento pequeno e eu poder tomar energético e ficar programando e fazendo minhas coisas, esquece isso. Eu pensei assim, pô, vai ser o mundo dos sonhos, eu não vou ter ninguém para me incomodar. Vou poder dormir a hora que eu quiser, vou ficar só programando o dia inteiro e é isso.
E no final das contas, quando eu desisti, falei que não queria ter relacionamento, eu encontrei minha esposa. Né? E aí encontrei minha esposa, ela também não estava procurando ninguém, no final das contas a gente se encontrou. Quando a gente se encontrou, já falei aqui, eu era dos caras que não queria ter filho, a minha esposa também não queria ter filho, e no final das contas tudo foi diferente, a gente foi mudando juntos, né? A gente se encontrou igual e não teve um mudando e o outro não, nós mudamos juntos. E no final das contas hoje a gente tem 7 filhos, né? Então quer dizer, e a gente entende que é muito importante isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão aí, porque tem muito mal entendido sobre essa questão de filhos. Se é fácil, se é difícil demais, o que mais, né? Mas é isso. Então, pelo menos, eu acho que é interessante a reportagem para as pessoas colocar a mão na consciência e pensar. Já pensou? Você realmente quer ter relacionamento com uma pessoa que vai entregar a chave da sua casa pro ex ir lá ver os filhos? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu teria medo de dormir num lugar aonde tem um ex com a chave. Tipo assim, às vezes o ex é ciumento, pode ter uma crise de ciúmes, um demônio pegou o cara. Tipo assim, eu teria medo. Eu teria medo mesmo. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.